Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Angélica Consiglio, CEO da Planin Comunicação, e eu estou aqui com o Felipe Paivão, né? E com o Rafael Silveira. Então, queria dar um alô para vocês dois, antes da gente começar. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Angélica? É Felipe Paião, tudo certo? Paião mesmo, né? Isso. Então, tá bom. Legal, Angélica, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a Boa toda a tarde. audiência aí com a gente. Então, o que vocês acham de a gente começar falando sobre o que é a inteligência artificial para cada um, se o robô realmente é amigo, e depois a gente fala sobre o uso de inteligência artificial nas nossas empresas. Quer começar, Rafael? Bom, vamos lá. Bom, inteligência artificial é algo que ultimamente está na moda, né? Tudo é inteligência artificial. Eu lembro de algumas modas que a gente já viveu na internet, seja a moda mais recente do metaverso, seja a moda antiga lá do Second Life. Tem sempre uma moda, assim, um pouco que rege o mercado digital. Inteligência artificial, para mim, é exatamente quando você tem um algoritmo ou propondo alguma coisa que não exista, né? Então, você tem algum processo, normalmente tecnológico, que gera ali uma resposta que não existia ou que não estava pronta, e ele coloca isso à sua disposição, seja uma forma nova, um processo novo, uma informação nova. E hoje a gente vive na época das IA generativas. E sem me estender muito, isso sempre existiu ou existe há muito tempo. O que eu acho que mudou é porque antigamente isso só era feito em atacado, não em varejo. Então só as empresas tinham acesso a isso. Eu lembro do Watson da IBM, uns 10 anos atrás, já era uma ferramenta fantástica. Agora, hoje, cada um pode ter o seu próprio Watson. Eu acho que a mágica está aí. Agora é popular, todo mundo pode ter o seu. E você, Felipe? Eu acho que a inteligência artificial ela está chegando aí para trazer uma leve revolução no meio jornalístico, né? Porque principalmente no segmento de tecnologia, porque a gente vê que a maioria dos veículos de tecnologia brasileiros eles são muito laudatórios, né? A gente tem o jornalismo brasileiro de tecnologia, às vezes ele se confunde muito até com publicidade, né? Então você vê que a inteligência artificial ela pode ser um caminho para facilitar esses textos que não exigem muita apuração, muito trabalho jornalístico em cima. Então pode ser um pouco perigoso do ponto de vista mercadológico perder empregos, né? A gente vai ver cada vez mais demissão em massa nesse ponto. Mas, por outro lado, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de estruturação, né? Então, a inteligência artificial, a gente vê que ela pode ajudar a gente no sentido de estruturação de tópicos. Eu concordo com vocês, eu vejo a inteligência artificial como uma importante ferramenta. Eu acho que ela vai estar cada vez mais presente em vários setores, e eu acho que o setor de mídia é um dos que mais rapidamente vai sentir o impacto, né? Até porque grande parte da produção é uma produção de textos, né? E como o próprio Felipe falou, às vezes acelera o processo de busca de informações, e a gente vê também que é possível acelerar também a investigação sobre o tema, né? Então, se a pessoa quer fazer rapidamente contar a história, por exemplo, de como surgiu uma tecnologia ou qual foi o avanço daquilo em diferentes setores, isso agiliza demais. E sobre a questão do emprego, eu acho que ela pode até ajudar a criar novos empregos, né? Eu acho que ela vai ser um instrumento de busca, e eu acho que cabe a nós, como profissionais de comunicação, né, independente da área, né, seja mídia, empresas, ou a gente, como agência lá na Planin, a sabermos fazer boas perguntas, que eu vejo que essa base de dados, né, ela pode ser utilizada para construir uma boa história, para construir bons materiais, para revisar materiais, e eu acho que vai ter uma nova dinâmica aí de todo mundo se treinar para utilizar essa ferramenta. Vai ser como andar de bicicleta, né? A gente aprende criança e aí a gente vai depois vendo como fazer outros, né? Não é só a bicicleta, né? A bicicleta, o patinete, depois vai para a motocicleta, a moto, o carro. Então, eu acho que a gente tem uma dinâmica aí bem bacana pela frente. Mas é interessante notar que a gente ainda está engatinhando bastante nesse tema, assim, da inteligência artificial, principalmente dentro do jornalismo. Porque, por exemplo, saiu um estudo recente que diz que, na verdade, a inteligência artificial, o ChatGPT, o Bard e outras soluções, na verdade, elas estão ficando mais burras, né?
elas não estão ficando mais inteligentes, porque pela quantidade de processamento que ela altera, como ela altera muito rápido, ela entrega respostas cada vez menos precisas também. Então, a gente ainda está engatinhando nesse tema, esse tema está começando a crescer, então ainda não é interessante utilizar de uma maneira profissional ainda para você entregar para o público uma informação precisa, né? A gente já teve alguns veículos de tecnologia, por exemplo, que estão utilizando nos Estados Unidos, né? Fizeram testes, mas ainda também não foi muito bem recebido pelo público isso. Mas é uma tecnologia nova, então a gente ainda tem que explorar muito o cenário para ver o que vai acontecer. Deixa eu fazer... Eu só queria fazer um comentário nisso, só um minutinho, Rafael. Eu concordo plenamente, e até porque a gente que trabalha com comunicação, a gente precisa ser muito assertivo na mensagem que a gente transmite, né? E hoje todas as ferramentas que existem, elas não permitem que a gente compartilhe informações confidenciais. Então, por exemplo, o jornalista está produzindo uma matéria, ele tem que tomar muito cuidado, que se ele colocar a informação muitas vezes na ferramenta para melhorar o texto, essa informação pode não ter a segurança que é devida, né? Mas eu acho que tem um ponto também interessante, né, que eu acho que vale comentar, né, Felipe? O brasileiro, ele é um público que rapidamente está aberto a novas tecnologias. O Brasil já é o 5º país que mais utiliza a inteligência artificial. Então, acho que o que eu vejo é que, assim, que tem um universo muito grande para a gente explorar, e eu acho que a gente aqui, como especialista, pode debater os cuidados e o caminho para essa jornada, porque, assim, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta, né? Você concorda, Rafael? Eu ia até fazer um contraponto um pouco no que o Felipe falou, assim, eu acho que tem uma questão aí do emprego, e aí eu não estou falando de jornalismo, a inteligência artificial já tirou milhares de empregos das áreas de atendimento, né, e isso é no mundo. Quando a gente olha para o jornalismo, e o Felipe fez, isso é uma tecnologia nova, eu não sei se é tão nova assim. Explico por quê. Porque, de alguma forma, a produção de conteúdo já se beneficia de inteligência artificial há muito tempo. De novo, talvez as grandes empresas, os grandes grupos tinham acesso a isso. Eu acho que a grande sacada hoje é porque está chegando na mão do podcaster sozinho, que acabou com o emprego do cara da rádio, que tinha um transmissor de R$1 milhão, tinha uma concessão pública, e aquele podcaster sozinho, ele não tinha acesso à inteligência artificial, e agora ele tem. Então, eu acho que isso muda a regra do jogo. E aí tem a história do risco, né? A história da informação, do risco. E cada vez mais, todo mundo que produz conteúdo vai estar se expondo ao risco. Seja do risco de cancelamento, seja do risco de falar uma informação errada. E aí, voltando de novo, a essência do jornalismo o que você vai falar para a sua audiência? Qual o seu compromisso? Como é que você vai apurar isso? Porque eu acho que tem 2 caminhos aí. Tem um caminho da informação que a gente pega no ChatGPT e qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, e tem a informação que ela pega da gente. E aí eu acho que é uma discussão profunda, assim. O quanto as informações que a gente produz de forma autoral, seja uma análise, às vezes, de tecnologia, que o jornalista descobre uma informação sobre algum device, sobre algum gadget, que isso não tinha lugar nenhum, e a inteligência artificial captura aquilo para ela e passa a soltar aquilo para qualquer jornalista. Né? Então, eu acho que tem um ponto da gente entender como que a gente continua sendo criterioso em usar essa nova tecnologia, mas como essa nova tecnologia não vai prejudicar o nosso negócio, e o nosso negócio é a produção de conteúdo autoral e exclusiva para, de repente, um grupo de assinantes que a gente tenha, e que a inteligência artificial pode fazer uma distribuição massiva disso, de novo, e aí sim, até de forma ilegal, talvez. Então, eu acho que tem uma discussão aí, e de novo, para fechar, essa discussão não é tão nova. Talvez não estava na mão de tanta gente assim como aconteceu nos últimos 18 meses. Eu concordo com você, mas é interessante também notar que a inteligência artificial, por exemplo, ela nunca vai substituir em nenhum momento o texto completamente autoral do jornalista, o olhar do jornalista, a maneira de se comunicar, a assinatura do jornalista, isso ela nunca vai conseguir, por exemplo. Então, que nem eu estava falando no começo, a inteligência artificial ela vai ser muito usada, sim, principalmente no jornalismo de tecnologia, só que para fazer esse tipo de jornalismo laudatório, né? A gente vai ver, falar sobre gadget, falar sobre celular, falar sobre computador. Agora, quando a gente precisar... e o robô é amigo nesse sentido, né? Cada vez mais a gente vê as tecnologias, as empresas querendo mais matérias voltadas nesse sentido,
E cada vez a gente vê menos matérias autorais, menos matérias curadas, menos matérias com investigações. E a gente, então, vai ver cada vez mais a inteligência artificial ajudando as empresas a fazerem isso. Agora, por outro lado, a inteligência artificial vai demorar muito tempo, assim, já é um cenário distópico para ela conseguir alcançar o olhar do jornalista na cena, a busca, a investigação, a apuração, enfim. É uma discussão muito mais ampla. É verdade. Eu sou jornalista de formação e eu concordo com você. Quando eu trabalhei, né, em grandes mídias, trabalhei na Folha, na Exame, e depois montei a agência em 93. E o que eu vi, e no começo a gente tinha muitos clientes só de tecnologia, depois a gente expandiu para outras frentes. Mas o que eu vejo muito é isso, Felipe. Acho que a inteligência artificial não vai conseguir jamais tirar o intelecto ou ser tão brilhante quanto o humano. Mas o pró, eu acho que o robô, nesse sentido, ele é o lado positivo, né? O pró, os prós seriam que, assim, a busca é muito mais rápida, né? Você tem acesso a uma informação, você fala que ano que um determinado produto foi lançado, ou me conta a história dessa empresa, quer dizer, é muito rápido a busca. Eu acho que ela pode ajudar também para alguns reparos finais, verificação de digitação, palavra duplicada. Eu acho que a dinâmica, às vezes, de uma escolha de imagem que possa ser aplicada junto com aquele texto também ajuda. Então, quer dizer, são atividades já rotineiras no dia a dia do jornalista que isso vai realmente, assim, acelerar, né? A busca numa base de dados, que nem eu estava falando com o Rafael até um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo. Então, isso acho que são os prós. O que eu vejo do contra, na minha percepção, é que, assim, todos nós vamos ter que ser treinados para tirar um potencial da inteligência artificial e descobrir como também tomar cuidados, sejam autorais ou sejam de compartilhamento de informações, ou a questão de sigilo, né? Ou também até do furo, porque, por exemplo, eu imagino que um jornalista está escrevendo uma matéria, né? Está lá produzindo um grande furo jornalístico, ele também não quer colocar na ferramenta para fazer uma verificação de texto e eventualmente colocar em risco a produção dele, né? Então, eu vejo que, assim, tem muitos prós, mas eu acho que é uma jornada também de aprendizado e de cuidado também para a gente colocar isso no dia a dia, porque a curadoria, ela realmente depende de um jornalista sênior. A exemplo do que um jornal de uma mídia, quando ela é fechada, sempre tem um editor, uma pessoa mais sênior, que é a pessoa que faz a revisão, né? Então, eu acho que a palavra-chave vai ser curadoria e cuidado no uso. Não sei se vocês concordam. Concordo 100%. Concordo 100%. No Tecmundo, às vezes, a gente usa, eu principalmente, para estruturar alguns roteiros, por exemplo. Então, assim, a gente tem algum assunto que a gente quer tratar, e algum assunto histórico, por exemplo. A gente vai falar sobre a história do computador, do primeiro Apple Macintosh. E aí a inteligência artificial, ela ajuda a gente a estruturar esses tópicos, né? Então, por exemplo, quando começou, quem eram as pessoas envolvidas, como contar essa história de uma maneira linear e temporal. Então, eu acho que o mais importante hoje é o profissional que busca entrar nesse mundo, buscar a inteligência artificial como ferramenta, não como substituição. E até empresas que queiram colocar a inteligência artificial, agora voltado mais para a comunicação, eu não vou dar pitaco em outras áreas porque eu não entendo nada, voltado para a comunicação, usar a inteligência artificial como ferramenta para facilitar e para agilizar o trabalho, não como uma substituição completa, né? Tem um ponto legal que eu vi uma discussão, inclusive, com jornalistas de fora, que o quanto que o ChatGPT inibe as pessoas a buscar informações em veículos. Então, o ponto era sobre dietas, né? Diversos veículos falam de dieta, olha, é bom comer isso para você ter... E a gente faz isso curando com médicos, com pessoas que entendam disso, e a gente gera uma informação, a pessoa vai no Google, busca aquela informação e fala assim, por que é bom eu tomar água ou acordar ou alguma coisa. E o ponto as pessoas podem parar de buscar essas coisas no Google e elas vão buscar direto ao ChatGPT, porque elas vão aprender que talvez o ChatGPT seja mais rápido de buscar isso. E aí o ponto o quanto o Google, como buscador, vai se permitir perder esse acesso e vai deixar de ser eficiente. Então, por exemplo, o Opera colocou inteligência artificial na barra de navegação, né? Muito legal, por sinal, a ideia. Então, você vai navegar em alguma coisa, algum tema no site, ele te sugere os sites e basicamente cria um roteiro de navegação para você.
Isso muda um pouco a lógica de que a gente está acostumado. O que eu quero ver na internet? Porque eu não estou mais buscando na internet. Eu estou dando a um terceiro a capacidade dele trazer para mim aquilo que eu gostaria de ver. E potencialmente acabaria com um negócio chamado Google, como a gente conhece. E mudaria, talvez, os hábitos das pessoas de buscar informações nos nossos sites. E aí? Porque se a gente já reclama que o Google não nos dá acesso, a gente pode estar falando que um cara vai estar na frente do Google, tirando o próprio acesso que as pessoas teriam no Google. Então, e aí, de novo, como é que a gente vai lidar com essa pessoa que potencialmente vai achar que não precisa mais entrar no nosso site, ou que não precisa mais, como a gente está falando aqui de tecnologia, eu não preciso mais buscar no Google qual é um melhor que o outro. Eu digito lá qual é o melhor iPhone versus Samsung S23, e aí eu vou ler e, baseado naquilo que ele está ali, eu vou tomar minha decisão. Né? Então, eu acho que tem um ponto legal, que é qual o desafio da gente fazer com que as pessoas não se sintam satisfeitas com o prompt do ChatGPT. Né? O que a gente vai continuar fazendo, como a gente faz há centenas de anos como mídia, que faz as pessoas irem ao nosso veículo e ali sim satisfazerem com a informação que a gente vai produzir de forma autoral, e não só confiar no prompt, na resposta do prompt de uma inteligência artificial. E isso realmente me preocupa bastante, porque a gente tende a ser superficial nas buscas, né? Às vezes, com pouca informação, as pessoas já se sentem satisfeitas. Verdade. E é interessante, né? E assim, a gente vai ter que se treinar a fazer melhores perguntas e também a serem agentes contra as fake news, né? Porque não é porque a informação apareceu no prompt que ela é verdadeira, né? A gente também vai ter que fazer uma curadoria muito forte para checar se aquela informação na busca faz sentido ou não, né? E eu acho que isso passa, que nem você falou, Rafael, um pouco pelos sites das empresas, né? As empresas vão ter que construir os sites muito mais como referência dessa grande base de dados, desse grande repositório de dados, ao invés de acharem que eles são a única fonte, né? Mas aí o Felipe vai concordar comigo que, assim, eu acho que é um papel do jornalista, independente da idade que ele tem, 20, 30, 50 anos, enfim, ele desenvolveu uma dinâmica de trabalho de verificação de informação, que eu acho que isso é fundamental. Ele tem uma dinâmica de trabalho de ter boas fontes, e de saber fazer boas perguntas, porque às vezes o que acontece, nem todos os jornalistas são especializados naquele assunto. Então, eu entendo que um jornalista procurando uma boa fonte, acessando essa fonte e entendendo os caminhos, ele vai conseguir ter mais elementos para as buscas, né? E aí, nesse cenário, eu vejo que também vai ter, digamos assim, um desafio grande para as agências, né? Das agências prepararem um volume de conteúdo de apoio para os jornalistas, para os formadores de opinião, para os influenciadores, enfim, para todas as pessoas que de alguma forma compartilham informações, né? E ter uma atenção ainda mais especial, mais ainda do que a atenção que hoje é dada para a imprensa, é uma atenção mais especial para essa questão da mobilização, porque a imprensa ela é formadora de opinião, a imprensa ela é replicada no mercado em todos os outros canais, às vezes uma matéria que é feita, por exemplo, para o Felipe, sai em várias redes sociais, então as pessoas comentam, compartilham e seguem e levam isso muito a sério, como eu acho que tem que ser, né? A gente, felizmente, tem um país que tem N características positivas e uma delas é a gente ter uma imprensa livre. Então, eu vejo que é um desafio muito grande essa questão de criação de conteúdo para compartilhamento, e também vai ser um desafio ainda maior para a gente neutralizar as fake news, porque se uma informação sai no Google, as pessoas já partem do princípio que aquela informação é verdadeira, né? Se uma informação sai na imprensa a partir do Google ou a partir do chat GPT, quer dizer, aquilo vai ter uma relevância ainda maior, né? Então, quer dizer, as agências e as empresas vão ter que ser muito mais ágeis na comunicação, inclusive para dizer o que é verdade e o que não é, e compartilhar o olhar dela sobre aquilo. Então, eu vejo que, assim, num curto prazo de 5 anos, eu acho que a gente vai trabalhar muito mais do que a gente trabalhava, né? Acho que o ritmo de produção vai ser muito mais intenso, e eu acho que daqui a 5 anos a questão já estabiliza mais como os parâmetros, quais vão ser as normas, como vão ser os acessos, né? Você vê, hoje em dia nas faculdades e as escolas, muitas vezes os professores usam o Google para ver se o aluno está copiando ou não informação. Eu acho que vão ter também ferramentas de inteligência artificial para checar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Então, eu vejo que daqui a...
não é? Daqui a mais de 5 anos, eu acho que aí a gente vai ter uma estabilização. Mas nesses próximos 5 anos, eu acho que todo mundo aqui está, nós três e todo mundo que está assistindo a gente, vai trabalhar, acho que muito mais aí para ajudar a definir os caminhos, porque é um caminho que ainda não está regulamentado, é um caminho que, às vezes, o direito autoral vale num país, mas não vale no outro, né? E é um compartilhamento de informações instantâneo, que eu acho que esse é o maior, digamos assim, preocupação e maior receio que a gente tem, porque a partir do momento que a informação entrou no ambiente digital, ela rapidamente prolifera, né? Então, eu vejo que a gente vai ter um movimento bem intenso de treinamento, de apoio, de curadoria e, principalmente, de proteção aí das nossas atividades em várias frentes, para que realmente as informações sejam utilizadas da melhor forma possível, e não no universo de fake news ou de outros formatos que não são de interesse, né? E vocês têm... quer falar, Rafael? Eu acho que tem uma discussão na Europa super legal nisso, que é as inteligências generativas, elas precisariam determinar fontes. Então, ela vai dar uma informação e ela vai dizer a fonte. E aí, o ponto é, ok, vou pegar The Guardian ou vou pegar Le Monde? Quem vai definir isso? É um ponto importante. Vai ser por país que a pessoa buscar? E aí, de novo, é o que a gente passa no Google. Então, eu acho que no fundo, a gente vai acabar ter que ter os publishers prioritários, a gente como audiência, e a gente vai acabar confiando nele, mesmo lá nas inteligências artificiais, eu vou falar, não, mas eu confio mais nesse aqui e nesse aqui, hein? Não vem com outros, não. Eu acho que essa discussão ela é ótima e a gente vai saber daqui a um tempo mesmo. Diga lá, Felipe. Eu ia perguntar se vocês dois já lidam com alguma forma de inteligência artificial no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês. Legal. Eu vou falar rápido aqui do grupo O Povo. A gente tem algumas iniciativas de novos negócios, onde a gente já olha para a inteligência artificial, dentro até do espectro de coisas que estão comigo. Tem também uma aceleradora de startups, e aí sim eu digo para vocês que inteligência artificial tem sido uma febre dentro de soluções providas por startups, algumas inclusive com produção de conteúdo. Não vou falar o nome aqui de uma, mas tinha uma que via algoritmos de inteligência artificial, ele pegava um vídeo de 1 hora e gerava um de 3 minutos, com entendimento lógico. Então, ele pegava o trabalho de um editor e otimizava, não substituía, isso é importante. E pode ser que seja nós, como grupo de comunicação, podemos fazer um teste com essas ferramentas. Um ponto que eu gosto muito e que tem sido uma discussão é até que ponto isso é bom para o acionista do negócio. E aí eu acho que tem uma discussão dupla aí. É assim, o quanto isso aumenta a eficiência e aumenta a rentabilidade, o quanto isso expõe e degrada relevância, que em veículo nenhum quer isso daí. Então, a gente tem que ter feito alguns movimentos para tentar entender, ou seja, o quanto isso agrega ao negócio. E a generativa, de novo, é muito novo, mas eu não saberia dizer no dia a dia da redação, mas sim como produtos e como eficiência de processo, a gente tem estudado algumas coisas e falo para vocês, muito ligado às soluções que startups estão trazendo, porque é muito mais rápido você pegar uma solução de uma startup que está crescendo e está focada nisso do que a gente dentro do veículo, com toda digamos assim, a dinâmica de um veículo com pouca gente, todos os veículos acabam tendo pouca gente, sempre quer fazer muito. Então, de novo, a gente tem apostado em algumas soluções que estão surgindo aí que utilizem de IA generativa, sim. Mas nada que eu poderia dizer para vocês assim, não, isso aqui é game changer no nosso negócio, não. Coisas como essa, como eu falei aí, de uma empresa que eu boto lá um vídeo de 1 hora, ela me dá um vídeo de, eu quero um vídeo de 5 minutos, eu quero um vídeo de 2 minutos, e ela corta e edita de uma forma lógica, onde as coisas fazem sentido, e não sai picotando o vídeo, encaixando ali um atrás do outro. A gente tem usado bastante a inteligência artificial, várias ferramentas para complementar o trabalho de comunicação. Então, a gente usa bastante na busca. A agência Planin faz parte de um grupo internacional de agências de comunicação e a gente tem muitos clientes que a gente produz conteúdo em 2 línguas ou 3 línguas, geralmente inglês e espanhol. Então, a gente usa bastante para revisão de outros idiomas. A gente usa muitas vezes para resumir posts,
Então, às vezes a gente escreveu um texto maior para o post, a gente quer fazer um post mais assertivo, às vezes menor, a gente primeiro cria com um capital intelectual da agência, depois a gente revisa. A gente usa muitas vezes para fazer e-book ou infográfico, quando a gente quer fazer um resumo de uma informação bem interessante. Eu acho que isso a imprensa vai usar bastante, porque na logística da imprensa você precisa de um designer para fazer isso, e a inteligência artificial, muitas vezes você colocando os números, ela te dá alguma ideia visual que você não pensou naquele primeiro momento. Então, a gente tem feito isso bastante. Para roteiro de vídeo, então, às vezes a gente cria o roteiro e coloca para fazer uma revisão, ou às vezes para buscas de imagens no banco de dados da gente. Então, a gente está em todas as frentes utilizando. A gente vê que internacionalmente esse é um movimento que outras agências das mais avançadas do mundo, eles também já estão começando vários testes, mas algo que, de uma forma unânime, a gente não faz é criação de conteúdo exclusivo, seja pela ferramenta ou verificando pela ferramenta, porque a gente entende que um conteúdo exclusivo do cliente não pode correr nenhum tipo de risco, e certamente a ferramenta vai ser um revisor ou um apoiador na pesquisa, mas ela não pode ser determinante na produção, até porque a maior parte do conteúdo que a gente lida é um conteúdo confidencial, ou ainda que não foi divulgado, né? Então, a gente valoriza demais o capital intelectual da agência. Então, mesmo quando a gente faz uma pesquisa e tem usando o chat GPT para apoio no material, a gente recheca as informações para não correr o risco, nem materiais de apoios que a gente fornece a jornalistas ou a clientes, a gente checa se aquela informação é verdadeira, até para que a gente não seja de forma nenhuma classificado como gerador aí de uma informação que não é verdadeira ou que ela não é absolutamente correta. Mas, assim, eu entendo que o uso vai ser ainda mais intensivo nos próximos anos, e isso vai ser uma questão presente em todas as áreas, e não apenas em uma área, como na vida da gente, né? Então, antes eu pegava o carro e olhava o guia, né, para procurar uma rua. Hoje todo mundo entra no carro, já aciona o Waze, né? O próprio taxista tem um aplicativo dele lá, semelhante ao Waze e tudo mais. Então, assim, e os aplicativos, né, o Uber, etc., também criaram os seus sistemas de busca, ou eles se conectam com o Uber. Então, assim, é uma inteligência artificial que a gente já usa no dia a dia e ela é absolutamente presente, né? O que eu acho que... E aí eu acho, fazendo um comentário, um pouco disso. Por exemplo, ele dá uma ideia do caminho, mas a gente tem que ter o discernimento de olhar e ver se aquela avenida não é contramão ou se, de repente, você está entrando em uma zona perigosa. Então, a gente toma muito cuidado na agência para a gente ser reconhecido como agência de excelência nesse ponto e não algo colocando em risco, seja nós como profissionais que geramos capital intelectual para os nossos clientes ou no nosso relacionamento com a imprensa, que é formador de opinião, né? E vocês? Como é que vocês estão lá, Felipe? Então, a gente, por enquanto, a gente só usa nessa questão de estruturação, né? Com 100% uma ferramenta de apoio só, né? Então, assim, a gente usa, na verdade, mais para roteiro de vídeo e só. A gente não está usando mais para nada. Tem algumas redações que já testam, né? Para escrever os textos diários, do noticiário, mas lá no Tecmundo a gente usa só como estruturação de roteiro mesmo. E eu vou te falar, ajuda muito. Ajuda muito. Às vezes a gente vai falar sobre um tema que você ia gastar umas 2 horas estruturando a pesquisa, o que pesquisar, quais assuntos envolvem. E aí, às vezes, a inteligência artificial tem ajudado muito nesse sentido de agilizar o seu trabalho de pesquisa, né? Porque ela acaba te jogando todos esses pontos que você já precisa pesquisar. Você não precisa pesquisar o que pesquisar, né? Ela já te joga os tópicos. Então é mais nesse sentido que a gente está usando, né? Vamos ver mais para frente como ela vai ficando, porque como muitas dessas inteligências usam também machine learning, né? Então vamos ver como elas vão se alterando ao longo do tempo, como que elas vão entregando essas respostas, como vai ficando esse trabalho de evitar notícias falsas, informações falsas, porque ainda tem muita informação falsa. Toda informação que a gente pega, a gente precisa checar ainda assim, não dá para... É que nem o começo da Wikipedia. A Wikipedia ainda tem um pouco disso, mas no começo, eu lembro que na faculdade, quando estava na faculdade, a Wikipedia começou a aparecer. Aí os professores falavam, não, se pesquisou na Wikipedia não vale de nada. Hoje em dia isso já mudou um pouco de figura. Você ainda precisa ficar de olho, mas já mudou um pouco de figura. Eu acho que a gente está talvez nesse mesmo estágio aí da inteligência artificial, do ChatGPT. Está chegando
só que tem mais informação errada do que na chegada do Wikipedia. É Ainda tá bem complicado. E não é informação recente, né, Felipe? Também esse é um ponto. Não, A pessoa achar que vai colocar lá uma busca e vai vir todo o material, não vai vir. Assim, as buscas não são tão profundas e quem conhece minimamente o tema vai ver que a informação que ela é disponibilizada muitas vezes é uma informação até numa certa medida rasa, né? Ela não é uma informação profunda sobre aquele tema, né? E você estava comentando sobre o uso corporativo. É interessante notar que um monte de empresa já proibiu, né, o uso dos funcionários, porque os funcionários estavam colocando informações confidenciais, né? Tem as questões de vazamento de dados, como esses dados são geridos, quem é que toma conta, enfim. E eu imagino que também na Planin, por exemplo, vocês devem lidar com muitas informações de antemão, né? Jogar numa inteligência artificial pode causar nenhum material produzido novo ele é utilizado com inteligência artificial. Isso a gente não utiliza em forma nenhuma. Então, é mais para uma referência. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre esse tema. Às vezes o cliente, sei lá, ele é da área de construção. Aí você quer saber quantos bairros, quantas cidades foram construídas com aquele exemplo, se teve alguma cidade que é um exemplo de urbanismo, para você eventualmente fazer uma menção no texto. Então, eu acho que esse tipo de busca ele ajuda, mas para conteúdos autorais, a gente não usa de forma nenhuma na agência. E eu acho que se tivesse uma ferramenta que a gente tivesse certeza que ela não colocaria em risco, ela certamente seria um boom de sucesso no mundo, né? Eu acho que é por isso que muitas mídias e muitas empresas e muitas agências não usam na plenitude, porque tem uma questão que é básica no nosso trabalho, que é o capital intelectual, né? E a geração de um conhecimento. Então, se a gente vai gerar um conhecimento, a gente usa o histórico da gente, mas a gente não pode achar que seja um robô ou um terceiro vai ter uma capacidade de produção melhor que a gente, né? Senão não faz sentido, né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Mas o que eu vejo para os jovens, assim, e aí é um alerta também aí para quem está seguindo a gente aqui no painel, é que assim, tem muita gente que acha que é só entrar, coloca tudo lá e o material vai estar pronto, né? A exemplo da prova, que muitas vezes a pessoa copiava, né, a tese, a prova, ou copiava trechos, etc. O que eu vejo é que assim, todo mundo também ficou mais esperto, né? É fácil você ver quando um texto não é um texto autoral, né? E eu acho que a gente está caminhando para as pessoas cada vez mais darem importância para um conteúdo relevante. E a imprensa tem esse papel, porque ela gera um conteúdo relevante para a audiência. Então, eu falo muito para os jovens, assim, tome cuidado, porque achar que o robô, o que ele vai entregar é o suficiente, não é, né? E quanto mais capacidade a pessoa tiver de análise e de associação de diferentes fatores, melhor vai ser o resultado final da reportagem, né? Então, eu acho que tem uma falsa sensação aí nos jovens de que a inteligência artificial resolve tudo. Eu discordo plenamente. Né? Quem colar na matéria não passa no teste, né, Felipe? Não passa. E a gente já teve problema com plágio, viu? Relacionado a isso também. Em teste. Não que chegou aí para o ar, mas a gente teve problemas de testes, por exemplo, fazendo matéria para ver como é que fica e tal, e a gente vê trechos completamente copiados de outros veículos também, né? Então, ainda não passou nos testes internos, né? E eu falei dos jovens, né? E eu acho que o profissional, que é um profissional mais maduro que está no mercado, ele também vai ter que passar por um treinamento, ele também vai ter que passar por um letramento para aprender como utilizar a inteligência artificial, né? Que é um modelo completamente diferente, né? Então, eu falo muito assim, o e-mail surgiu, a internet surgiu, teve várias tecnologias que foram, assim, realmente tecnologias disruptivas e que as pessoas rapidamente se adaptaram a ela, né? Então, eu vejo que assim, é uma adaptação de todos para esse universo da inteligência artificial e das próprias mídias, né? Então, para definir que matéria que o robô pode ajudar ou não pode ajudar, se vai ter uma citação dizendo aquela matéria a partir de uma pesquisa com inteligência artificial para dar uma transparência ainda maior e tal. Mas eu acho que é um letramento dos mais velhos e eu acho que é uma aula que os mais jovens vão ter que cursar, né? Angélica, você falou isso, eu vi uma entrevista, eu não lembro, era com o editor de algum jornal grande, e ele falava, não, queriam proibir o uso de inteligência artificial dentro da redação. E a minha colocação foi,
que quando a gente digita qualquer coisa dos nossos celulares, a inteligência artificial já corrige aquilo que a gente faz. Então, eu não vejo por que não usar mais uma ferramenta para corrigir aquilo que as nossas redações vão fazer. Então, eu achei essa citação fantástica, porque ele realmente pensou algo que a gente usualmente não, né? A gente digita ali, o sistema tem um aprendizado que vai corrigindo, inclusive as palavras que você usa mais, ele começa a te sugerir mais. E ninguém liga para isso, ninguém, quando eu digito a palavra e aparece um palavrão, meu Deus, mandei um palavrão errado, desculpa, foi o corretor aqui. E isso acontece, erros vão acontecer com novas tecnologias. O que eu acho que em algum momento vai acontecer é que isso vai virar, digamos assim, de novo, vai subir para o nível corporativo. E aí, assim, as grandes empresas veio para o varejo, e aí isso vai ser organizado no varejo e vai voltar a virar sistema. Olha, você só pode usar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso vai ser processualizado. Mas em algum momento a tecnologia vai ter que se adequar a gente como corretor de celular, né? A gente só vai usar aquilo que fizer sentido, né? Se tiver muito erro, a gente vai abandonar. Se acertar bastante, a gente vai passar a usar cada vez mais. Eu acho que essa é a virada de chave. Assim. Em algum momento a gente vai entender que isso é proveitoso e o risco vale a pena, porque a gente sempre corre o risco de mandar uma mensagem com alguma palavra errada para alguém usando o corretor do telefone. É que o poder da imprensa é muito grande para errar, né? A imprensa tem que tomar um cuidado duplicado ali, né? Exatamente. Aí são os procedimentos. Peraí, cuidado. É usado dessa forma e tal. Então, eu acho que esse desenho, ele vai, você citou bem, né? Daqui em 5 anos e tal. Eu acho até que talvez 5 anos vai ser muito, porque o próprio ChatGPT já, da 3 para 3,5 para 4, já teve uma mudança muito grande. Tá mais, eu acho que do comportamento da gente, assim, como usuário de audiência e como produtor de conteúdo. Né? Como é que a gente se entende no meio desse jogo? É verdade. E é interessante, por isso que eu falei a palavra curadoria. Eu acho que curadoria é a palavra de ordem, independente da área, né? Você pode ser um desenvolvedor. Em vez de você ficar procurando linha por linha de programação para ver onde você digitou errado, você coloca a ferramenta diz, olha, na linha 33 tem um erro de programação. Então, eu acho que realmente isso vai acontecer em várias áreas. É uma realidade. Antes do que a gente imagina, vai estar presente no nosso dia a dia. Mas eu acho que não é uma coisa que vai ser disseminada de uma forma sem controle, sabe? Eu acho que as mídias vão demorar um pouco ainda para adotar 100%, porque, como o Felipe falou, é difícil você confiar que o robô vai conseguir escrever uma matéria, uma análise. Ele consegue ser um generalista, né, Felipe? Então, eu vejo muito isso. Eu acho que a gente vai ter o apoio, né? E eu acho que cada vez mais presente. Mas eu não acho que esse robô vai substituir por completo o jornalista na produção jornalística, sabe? Porque ela é uma produção nobre. Talvez substitua dependendo do que o dono do jornal quiser, né? Dependendo do resultado que ele espera. Vai muito disso também. Eu acho que as pessoas buscam conteúdo de qualidade, Felipe. Eu concordo 100% com você, mas às vezes... Eu acho que as pessoas que buscam conteúdo de qualidade, elas pagam, inclusive. Sim. Então, mas quantos são? Porque olha só, gente, tem muita gente que busca o conteúdo de 2, 3 linhas. E tá tudo bem. E o ChatGPT vai resolver. O robô pode ser o gerador das 2, 3 linhas com base numa fonte que tem uma curadoria, que seja uma fonte oficial. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o robô já busca informação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e a gente já dá a primeira linha, por exemplo, da divulgação de resultados de uma empresa, que está ok, a empresa divulgou aquilo, tem uma fonte segura que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, seja a NYSE, o que for, e aí essa informação é replicada pelo robô. Então, está tudo ok. Eu acho que esse tipo de informação é ótimo, porque, assim, nenhum jornalista quer ficar ali absolutamente sem piscar o olho para conseguir escrever rapidamente aquele texto que basicamente é uma cópia, né? Mas quando você vai fazer uma análise do balanço de uma empresa, por exemplo, quando você fazer uma reportagem sobre assertividade de uma empresa na entrada de um novo segmento, isso você realmente precisa ter um jornalista fazendo a curadoria, fazendo a análise, fazendo a interpretação. Então, eu acho que o robô vai ajudar em tudo que seja informação rápida, instantânea. Mas eu entendo que as pessoas buscam mais do que uma linha, né? Eu acho que uma linha é o complementar ali no dia a dia, mas o que vai fazer diferença realmente é o conteúdo de qualidade. E eu acredito nisso, fique claro, mas infelizmente quando a gente olha
as nossas métricas, e olha quanto tempo a pessoa passa numa matéria, grande parte do tempo ele tropeça no título, lê a chamada e sai correndo. Isso é ruim. Ruim por tudo, porque ninguém se informa, a pessoa olha só o lead. E, de novo, essa é a minha preocupação, porque em algum momento o ChatGPT pode ser suficiente para essa galera aí. Mas ele vai ter que buscar isso de alguém. E esse alguém somos nós, produtores de conteúdo profissional e autoral. Verdade. Bom, esse tema é uma delícia, né? A gente podia ficar aqui debatendo horas e horas, que realmente ele tem várias nuances, né? Muito interessante. Mas acho que a gente chegou no nosso tempo, né, Rafael? É isso. Pessoal, então, queria agradecer aí, Felipe, a participação. A Angélica também é participação. Muito legal estar aqui com você, discutindo um tema que a gente podia ficar sem dúvida aqui um tempão. Muito bacana. Queria aproveitar e falar para o pessoal da campanha da Hope, para o pessoal fazer a doação ali no QR Code embaixo na imagem, para adotar um leito na Casa Hope, tá? Então fica aí a mensagem. Tá bom, pessoal? Então, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a toda essa audiência aí que nos acompanhou e espero que até um próximo dia a gente vai ter mais respostas do que perguntas, pelo menos para esse tema. Obrigado, gente.